Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Eu escuto o que poucos escutam. Sei de coisas que pouca gente sabe. É sobre seu pai. Ele tem medo de morrer. O único problema é que ele já morreu há mais de 30 anos, mas no maior. Quem morreu há mais de 30 anos foi o marido da sua mãe. Seu pai tá vivo. Do universo do mestre Ariano Suassuna. Parabéns. Eu amei. Obrigado. E eu queria conversar contigo sobre a experiência de adaptar alguns dos relatos do Ariano Suassuna, né? Ele não é apenas um cara com obras tão ricas, mas ele também é um cara, ele é um contador de histórias, né? A gente consegue imaginar ele sentado numa rodinha ali, no meio da comunidade, contando as suas histórias. Como foi para você contar essas histórias de uma forma bem contemporânea também? Para mim foi inusitado, né? O convite. Eu estava acabando de fazer Carcereiros, estava 2 anos fazendo Carcereiros. E aí me chamaram para fazer uma comédia. Eu falei, nossa, que inusitado. E o mais inusitado quando me falaram o que era o projeto. Tipo, em cima de uma palestra, das aulas de espetáculos. Eu falei, mas gente, como é que a gente adapta uma aula de espetáculo para um longa? Como é que a gente vai fazer isso? Eu fiquei muito intrigado de como era a ideia. E chegou o João Falcão e a Tatiana Maciel para o projeto, para escrever o roteiro, e eles sugeriram exatamente isso, assim, que a melhor forma de contar exatamente assim, como era baseado nas viagens dele, né, das vivências dele, encontros e tudo, era um espaço mais urbano, não era um espaço que a gente está acostumado a ver das obras que são conhecidas do Ariano. E o segundo aspecto, que a melhor forma de adaptar eram criando contos altos, né? Pequenos contos morais, que é um alto, para fazer essa história que era mais fiel. Que era uma coisa que antigamente fazia-se muito, né? Nos anos 70, era muito comum os filmes italianos, eram muito assim, né? Filmes com vários... Rossellini e Pasolini no mesmo longa, sei lá, tinha isso, né? E agora, né? Até pouco tempo, Relatos Selvagens pegou o mesmo dispositivo, né? Então, acho que foi muito interessante também, como tem muito do João Falcão e tem muito da Tatiana na adaptação também. É uma leitura deles, um pouco da obra do Ariano, mas também tem um olhar uma adaptação muito interessante, assim, que é muito pegando alguns princípios, não só as histórias, mas alguns princípios. É um novo olhar, assim, sobre a obra dele. E uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, normalmente a gente, assim, mais no passado, nós víamos muito o Nordeste sendo retratado pela perspectiva do sertão, né? O que gerou até um certo estigma de como o povo nordestino era visto por meio da arte. Só que a gente tem visto que mais e mais o cinema está realmente resgatando diversas partes da tradição e da cultura nordestina, saindo um pouco desse estigma do sertão, mostrando realmente o cotidiano do povo nordestino, né? Fala para mim sobre isso, sobre essa visão muito mais apurada e muito mais ampla do povo nordestino aqui no filme. Na verdade, Ariano era um cara que pensava o país, a partir da cultura dele, né, mas ele pensava o país. Ele sempre foi um grande intelectual, um grande pensador do Brasil, né? E eu acho que existem grandes realizadores provando que a questão é muito mais ampla, né? O cinema pernambucano, o cinema baiano. Então aí, estou falando desses dois porque a gente tem visto mais esses dois, mas enfim, o cinema tem mostrado que não dá para enquadrar. O espírito humano ele é muito maior do que a gente imagina até, né? E é bom que a gente sempre esteja com isso na cabeça, né? Que as coisas são muito mais amplas e complexas. Verdade. E o que eu gostei do filme é justamente o seu formato antológico. A gente tem visto que essa abordagem narrativa tem se tornado cada vez mais comum e muito popular em Hollywood, né? Até porque, como a gente tem muitas produções saindo a todo momento, nem todo mundo tem disposição de assistir todo tipo de conteúdo, então as antologias estão fazendo muito sucesso. Só que é uma abordagem, né, de gênero que a gente não costuma ver no Brasil. Só que a gente viu aqui dentro de uma obra que é uma adaptação da mente do Ariano Suassuna, o que eu particularmente achei muito legal, porque eu acho que se tem obras que merecem ser contadas de forma ontológica, são justamente as obras do Ariano Suassuna. Então fala para mim, por que vocês quiseram fazer isso? Contar em forma ontológica, contando pequenas histórias, fazendo isso tudo num apanhado só, que é o filme, né?
Eu acho que, no final, hoje vendo no retrospecto, era uma escolha meio inevitável, né? Quando você vê as palestras, você querer construir uma grande história em cima daquilo, acho que seria uma traição muito grande ao espírito do que eram as aulas de espetáculos dele. Porque era isso, ele emendava um assunto no outro, depois contava um caos, depois emendava outro assunto. Então, acho que querer transformar aquilo num longa com uma história só, eu acho que ia perder a força, a graça, o impacto. Eu acho que exatamente as histórias curtas que eram grandes achados que ele fazia, né? Exatamente isso, ele falava sobre isso, sobre uma coisa que ele achava, depois ele contava um caos. Era isso que dava um impacto, na verdade, né? Então, acho que foi um achado a ideia do João Falcão e da Tati Maciel, e da Mônica e da Lu, né? São as produtoras também partiram um pouco dessa ideia, aceitaram. Quando eu cheguei, o projeto já estava um pouco assim. Ele foi ganhando outros formatos, mas o projeto já estava um pouco já pensado nessa ideia. Legal. E a minha última pergunta, Belmonte, é sobre o elenco. A gente tem um elenco aqui que é a nata da nossa dramaturgia, né? Seleção brasileira, seleção brasileira com inglês. Ainda tem um inglês ainda. Pois é, me conta como você conseguiu juntar todo mundo assim nesse filme. Na verdade, o que acontece? Eu falei para as produtoras, gente, como a gente são curtas, né? Esses atores têm uma agenda muito complicada, é difícil achar um espaço na agenda, mas aqui vão ser 4 dias, 5 dias, a gente precisa deles, não precisa de um mês e meio, 2 meses. Então, eu acho que dá para encaixar na agenda de cada um, a gente vai tentando encaixar a agenda de cada um aqui. A gente fez uma lista dos sonhos e a gente foi encaixando as pessoas nos projetos, assim, um pouco nessa ideia. Então, acho que o próprio formato ajudou a ter esse grande elenco. Se fosse um longa reto, assim, acho que talvez não conseguisse, não. Mas um longa, assim, foi possível. O formato ajudou muito. Amigo bom, não te abandona em roubar. Às vezes é mais agradável dizer o que as pessoas querem ouvir do que a verdade. Chega junto, camarada, não faz papel de traíra. O que eu falei pra vocês dois sobre mentira? Minha vida não acontece nada e eu gosto de contar a história. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? O alto da boa mentira. Rapaz, que história boa. Olha, muito bem contada, viu?